Esta é uma manhã muito especial para todos nós, primeiramente, por estarmos reunidos na casa do Senhor, para louvar o nome do Senhor. Também é uma manhã especial porque hoje é dia 12 de agosto. E o dia 12 de agosto é o dia que também comemoramos o presbiterianismo. É a data em que o missionário que fundou a nossa denominação no Brasil, digamos assim, Ashbel Green Simonton, chegou ao Brasil, 12 de agosto. E eu tenho dito e pregado tantas vezes que denominação não salva, assim como igreja não salva, mas a denominação ajuda bastante. Não à salvação, mas ao fortalecimento e ao direcionamento dos salvos. Por ser uma denominação histórica, séria e comprometida com a palavra de Deus. Eu quero, desde já, deixar claro que um crente não pode se envaidecer, se orgulhar da igreja que pertence, muito menos da denominação, como se fôssemos melhores do que os demais. Não envaidecer, mas devemos nos alegrar, que é diferente. Devemos nos alegrar pela igreja onde estamos, que é uma igreja que tem um compromisso de pregar a palavra de Deus. Eu sei que vocês lembram disso. Quem está acompanhando pela internet, da mesma forma. Mas quando os apóstolos pregaram nas campanhas missionárias, encontraram um grupo em Bereia que, ao ouvir as palavras proferidas pelos apóstolos, iam à Escritura para conferir se era daquele jeito mesmo. E a essa atitude de conferir pela Escritura foi atribuída nobreza. Éramos mais nobres dos crentes, por causa do zelo e do critério na Escritura e pela Escritura. Dessa forma, nesta manhã de domingo, 12 de agosto, você que é crente em Jesus Cristo e presbiteriano, também dê graças a Deus por fazer parte dessa história, uma história muito bonita ao longo desses tantos séculos. A igreja presbiteriana é uma igreja que, para o lado de fora, para os incrédulos, é admirada por ser uma igreja que não anda envolvida com coisas erradas. Seus ministros não se envolvem em escândalos. É uma igreja criteriosa, porque está pautada na palavra de Deus. Não se envaideça por isso, mas se alegre por isso e dê louvores ao Senhor. Que nesta manhã, em todo o Brasil, o Senhor abençoe a sua igreja e abençoe também os presbiterianos por essa data que nos é tão peculiar. Também quero saudar a todos os pais aqui presentes, a começar de mim mesmo, não é? É claro, né? A começar de mim mesmo. Nessa data, no boletim vocês viram o histórico que eu recortei e coloquei, só como curiosidade, mas no final eu coloco uma mensagem a todos os pais.
E uma frase que é muito forte para mim e para você que é pai também, que é a importância que um pai tem e a diferença que um pai faz. Não é porque eu ou algum outro pregador diz, não, é porque a palavra do Senhor é quem diz, não é? Então, que o Senhor abençoe você que é papai nessa manhã, e abençoe o seu pai, o pai do seu pai, e que toda a glória seja dada ao Senhor. Eu quero partilhar uma palavra bíblica com você, baseada no texto do livro do profeta Samuel, no capítulo 3, do verso 2 ao verso 5. Segundo livro do profeta Samuel, 2 Samuel 3, de 2 a 5. Ô, Catarino, tira aqui um pouco mais o médio, põe mais agudozinho para mim. Diz assim a palavra do Senhor. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Aminom, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo foi Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Até aqui, que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. Eu não sei para você, mas vou abrir o meu coração. Para mim, este homem é um dos mais emblemáticos personagens da Bíblia. Porque ele carrega em sua história elementos não contraditórios, propriamente, mas polarizados. É um personagem que tipifica o reinado de Cristo. Todos os demais reis, depois de Davi, foram associados a ele, ou filiados a ele. Os reinados foram comparados ao de Davi. Jesus foi chamado também o filho de Davi. Todo pregador que eu conheço tem uma predileção por falar em Davi. Ele é um modelo, um exemplo de sensibilidade, de piedade, de coragem, de temor a Deus, de compromisso com as coisas do Senhor, ao ponto de um lado do pêndulo, ele ser chamado de o homem segundo o coração de Deus. Mas no outro lado do pêndulo, é a pessoa mais humana de todos os personagens bíblicos que eu conheço. A
pessoa mais vulnerável, mais próxima de nós por suas fraquezas. Ele tem medo, ele fracassa, ele entrou num quadro depressivo horroroso, ele pecou tremendamente, de uma forma muito feia, mas se reergueu. Nos seus salmos, ele revela toda a sua humanidade em plenitude. Vitorioso, fracassado, herói e humano, ao mesmo tempo, numa mesma personalidade. A história da vida de Davi é uma história de muita poesia e muita guerra, de paz e prosperidade e muito sangue, de obediência e temor, de desobediência e tragédias, de exemplos morais elevadíssimos e de coisas que nós precisamos esquecer e que não parecem que saíram da mente de uma pessoa tão piedosa como aquele homem. De modo que, por esse perfil, é uma pessoa admirável e que merece o nosso estudo, nossa pesquisa e toda a nossa atenção. Eu poderia dividir a vida de Davi em alguns momentos, em 3 momentos, em 4 momentos, até vários momentos. Mas hoje eu vou dividir em 2 momentos muito curiosos. Nós temos a vida de Davi, desde o seu chamamento, quando estava ainda com as ovelhas do seu pai, cuidando das ovelhas, até o adultério que ele cometeu com Batseba. Dali por diante, é outro Davi, é outra experiência, é outra pessoa. 2 quadros distintos. Por que eu dividi apenas em 2 para esta manhã? Porque quero falar sobre a paternidade e vai implicar nisso. Deixe-me situar os irmãos no contexto dessa passagem, dessa porção que eu escolhi para fundamentar a palavra desta manhã. Vocês devem se lembrar, Davi, ainda solteiro, cuidava das ovelhas do seu pai, quando foi chamado para uma reunião que estava acontecendo na casa do seu pai, na presença do profeta Samuel. Samuel já tinha visto e conversado com o pai de Davi, visto seus irmãos, mas não era aquele que deveria ocupar o trono de Israel. Faltava alguém. E o pai então mandou que fosse chamado Davi, lá do campo. Davi veio, ele foi ungido ali, rei de Israel, mas ainda não era o tempo de assumir, mas já era ungido o rei de Israel. Passado algum tempo, os irmãos de Davi que estavam na peleja contra os filisteus, Israel praticamente sendo humilhado pelos filisteus que tinham contratado um guerreiro de uma outra terra, de Gate, para guerrear por eles, um guerreiro chamado Golias, que era de uma família de gigantes. Todos os dias Golias humilhava Israel. Chegava de um certo ponto e gritava para as tropas alinhadas: como é? Vocês não têm um homem?
Escolha um homem para que lute comigo. Se ele me vencer, a batalha está ganha, vocês são vitoriosos. Se perder, vocês estão em nossas mãos. Israel, acovardado, ninguém se habilitava para lutar contra o gigante. Saul era o homem mais alto que havia em Israel, guerreiro, mas o Senhor não falava mais com Saul, e Saul, completamente derrotado, com medo, nada podia fazer. E então Davi foi levar queijo aos irmãos, pães, carne, aos irmãos que estavam na batalha. E quando ele chegou ali, naquele dia, ele ouviu as afrontas de Golias. E ele perguntou: vem cá, o que é que ele está falando? E então entra uma história lindíssima, quando Davi diz assim: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E viu que ninguém se habilitava para lutar, e as pessoas disseram: olha, o rei está prometendo acumular de bens, quem for lutar com o gigante, dar a mão da sua filha, a princesa, em casamento, e ainda isentar a família dos impostos. E Davi foi e lutou contra o gigante, vocês conhecem a história, é vencedor, e começa uma página muito linda, Deus livrando Davi das mãos de Saul, do ciúme de Saul. E Davi então foge de casa. Ele tinha se casado com Mical, que era filha de Saul, mas na fuga Davi deixou Mical. Em fuga, passando por alguns lugares, ele tomou para si outras mulheres como esposas, que foi o caso de Abigail e foi o caso também de Abigail, que foi a viúva de Nabal, não é isso? Também Maaca, e levou consigo essas duas. Lá em Hebrom, ele tomou outras mulheres, que é o texto que eu li, e teve um filho com cada mulher. Depois de 7 anos, ele se mudou para Jerusalém, onde se instalou e instalou ali a sede do seu governo, do seu império. E ali teve outras mulheres e outros filhos e filhas. Aí não se fala mais sobre a família de Davi, senão quando ele adultera com Batseba. E aí então é que a gente ouve falar com mais vagar, pontuadamente, sobre os filhos de Davi, que é o que eu quero partilhar nessa manhã. Mas olha, tudo começa lá atrás, pastor Edésio, presbítero Alisson. Um descompromisso emocional, relacional, afetivo. Primeiro com a primeira esposa, Mical, que amava Davi. Mas o texto não diz que Davi amava Mical. Você pode conferir lá. Curiosamente, para seu espanto, você que está também na internet, em lugar algum, tem um texto dizendo assim, que Davi amava tal pessoa. Ele demonstrou amar de diversas formas, mas não há verbalização. Pode conferir depois, pesquise, se você achar, por favor, traga para mim. Porque eu já pesquisei durante muitos anos e não achei. Mas pode ser que eu tenha me passado. Fica aí o desafio para você. A Bíblia diz que Saul amava Davi. Jonatas amava Davi. Israel amava Davi, mas não diz o contrário em lugar nenhum. Depois você me fala, me confere e traz para mim. E Davi se relaciona com essas muitas mulheres. Mesmo num tempo diferente do nosso, onde a poligamia não era execrada, era
permitida, ou pelo menos tolerada em alguns casos, mas não para os reis. Mas mesmo assim, violando o testemunho do Senhor, que está em Levítico, Davi se acercou de muitas mulheres e concubinas, com as quais se relacionou e teve vários filhos. Quando Mical volta para o palácio, fica com as concubinas. E para mim, para encerrar essa história com as esposas de Davi, que isso é um estudo para outro dia, eu quero focar hoje nos filhos. Se eu perguntar ao departamento infantil, para qualquer criança do departamento infantil, quais os nomes das esposas, dos patriarcas, toda criança sabe de cor. Porque quem é que não vai saber o nome de uma esposa de um Abraão? Não é? Sara, de Isaque, Rebeca, de Jacó, Raquel, de Moisés, Zípora, todo mundo sabe de cor, porque um grande líder está associado também a uma grande esposa. Ninguém disse amém, mas tudo bem. E um expoente como Davi, quem é a esposa de Davi? Não é curioso isso? Pelo que o texto diz, a mulher que Davi oficializou se chamava Eglá. Eu nunca ouvi falar, mas era Eglá, a mulher de Davi. É curioso isso, e daria um pano para muita conversa, só sobre essa questão relacional, afetiva com a esposa. Agora notem, Davi pecou, e aí começa um rebuliço na casa dele, rebuliço esse que veio revelar algumas coisas que nós precisamos entender, nós como pais, assim como também os filhos que aqui estão. Acompanhem o raciocínio. Primeiramente, faça uma viagem comigo agora até o texto do Salmo 144. Quem achar primeiro, diga amém. Mas só se achar mesmo, viu? Eu não achei ainda não, peraí. Achou, né, Vivi? Vai ser um monte de amém desencontrado aí, mas... Pronto, todo mundo já achou. Tem página passando, mas é... Olha aqui. Salmo 144, olha o título lá em cima, Ações de Graças pela Proteção de Deus. Salmo de quem? De Davi. Vamos ler juntos o verso 12. Como é que está lá? Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas, como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Até aqui. Uma oração de Davi maravilhosa sobre os filhos. Quando eles crescerem, sejam como plantas viçosas, que produzam muitos frutos, e que as nossas filhas sejam admiradas, como as colunas lavradas de palácio, com aquelas inscrições e aqueles detalhes talhados que as pessoas vinham de longe olhar. Uma oração maravilhosa. Mas entre a oração feita e a conclusão da obra, há uma jornada a ser percorrida. Não foi isso que aconteceu. A história narra que, primeiramente, o filho mais velho dele, que se chamava Aminom, de repente começou a sentir uma atração física, sexual, pela irmã caçula, por parte de pai, chamada Tamar. E era uma tara tão absurda que ele começou a adoecer. O texto diz isso. E ele disse que não sossegaria enquanto não possuísse a sua irmã, mas tinha medo e não conseguia fazer.
E aí vem uma revelação curiosa. Um sobrinho de Davi, Jonadab, tinha acesso à casa de Davi, vivia com os filhos de Davi. E o texto bíblico diz que esse Jonadab era maligno, altamente sagaz. E foi Jonadab quem deu conselhos a Aminon, orientações a Aminon, sobre como estuprar a sua irmã. Então bolaram uma estratégia, ele fingiu que estava doente, e a irmã foi lá fazer um bolo para ele, ele falou que a desejava, ela tentou fugir, ele a agarrou e a estuprou. O texto narra tudo isso. E depois sentiu nojo e tal. Tamar saiu arrasada, rasgada por dentro e por fora, as vestes rasgadas, e ela saiu clamando, porque era pior do que uma morte para uma virgem de Israel. Quem é que ela encontra no caminho? O seu irmão do meio, chamado Absalão, que era um jovem altamente vaidoso, cultuava a si mesmo, tinha um altar erigido ao seu nome. Ele, na beleza física, tinha puxado ao pai, que também era um homem muito bonito, diz a Escritura, de belos olhos, ruivo. E essa ruivez, para o padrão daquela época, era um presente dos deuses, era uma pessoa diferenciada, não era nem moreno, nem louro, nem branco, era uma pessoa diferenciada, era um presente dos deuses. E para aumentar ainda a vaidade de Absalão, ele deixava os cabelos crescer e fazia cachos, untava com azeite, com óleo precioso, e aspergia ouro em pó nos cachos, para refletirem ao sol ainda mais, para realçar o brilho dos cabelos ruivos. Imagina, que coisa horrorosa, mas para a época era o que havia. Para nós hoje seria igual um mico-leão dourado. Mas na época, para vocês terem uma ideia, todo final de ano ele cortava os cabelos, e o peso daqueles cabelos, por causa do ouro em pó e do tratamento, aí a Bíblia diz, eu me esqueci lá, porque eu não preparei para isso, você pode conferir, era coisa de quilos. O peso dos cabelos, confira depois lá. A vaidade de Absalão, que depois o enlouqueceu. Absalão, ao ver a sua irmã rasgada e clamando, nem perguntou nada. Ele já previa alguma coisa, ele era muito violento também. E Absalão disse, foi o teu irmão, Aminon. E tomou para si, levou Tamar, cuidou dela, guardou um ódio mortal pelo seu irmão Aminon, planejou como matar Aminon, e isso durou 2 anos. 2 anos. Preparou uma festa em casa, convidou os amigos, convidou o pai. E nessa festa, ele assassinou o seu irmão Aminon, vingando a sua irmã. Aí Davi foi chorar mais uma vez, como chorou por Tamar, e aí passou a perseguir Absalão, e aí vem uma revolta muito grande dentro de casa, eu vou dizer já por quê. Absalão foge para não morrer, depois se alia a uns líderes que estavam insatisfeitos em Israel, e começam a planejar um golpe para tomar o trono do seu pai. O que acontece? Porque ao invés de ele ser perseguido, agora ele passou a perseguir o próprio pai, para matar, por conselho, sabe de quem? Sabe quem é que aconselhava Absalão? O ex-conselheiro de Davi, que se chamava Aitofel, e a Bíblia diz que naqueles dias, a palavra de Aitofel era como uma palavra do próprio Deus, inquestionável, direção divina. Mas sabe quem Aitofel era? Avô de Batseba. Ele não tinha perdoado Davi por causa do que havia sido feito à sua neta. Uma confusão geral,
morte dentro da família. Aí acontece que Absalão é morto numa perseguição, e Davi chora, lamenta, se lança no chão por causa de Absalão. Aí o terceiro filho, Adonias, ao ver a fragilidade do pai, já quebrantado por conta dessas confusões todas dentro de casa, em conluio com a própria mãe, fazem uma cabala para tentar tomar o trono do pai. Assim, filhos, são os três primeiros filhos, Aminon, Absalão e Adonias. Os outros três, que são citados aqui no texto que eu li, ninguém nunca ouviu falar, passaram completamente despercebidos na história. Absalão talvez seja o que tenha sido mais falado, ainda mais do que Aminon, pelo seu perfil, e ele fez coisas odiosas. Por exemplo, imaginem a cena. Ele armou uma tenda na presença da congregação de Israel, ninguém sabia o que era, e ele pegou as concubinas do pai e teve relações sexuais com as concubinas do pai na frente de Israel. Só um exemplo. E tem um monumento em Israel a Aminon, aliás, a Absalão, que significa pai da paz, o seu nome. Mas esse monumento é onde os israelitas passam e cospem no chão. Enfim, sabe o que aconteceu por parte de Davi em relação aos seus filhos? Eu vou dizer 3 coisas e vou encerrar. A primeira delas, Davi foi um pai ausente. Essas coisas que aconteceram não foram casuais. Foram reflexo de alguma coisa que se perdeu lá atrás. Elas foram uma consequência. Davi foi um pai ausente, como foi um marido ausente também. Quem aconselhava os filhos de Davi era Jonadab e não Davi. Mas sabem por quê? Abram os olhos, vocês pais, e eu estou no meio de vocês. Na cabeça de Davi havia um compromisso com o trabalho, com o reino, com o império, com a edificação de um reino que ficasse para a história e para a glória de Deus. A melhor das intenções. Mas para concretizar esse projeto que ele priorizou, se esqueceu da sua casa. Não é isso que acontece com tantos líderes, com tantos pastores, que perdem os seus filhos, que ficam revoltados com a igreja, que no caso dos filhos é aquela que rouba o pai delas. Não há programação onde os pais estejam presentes, estão sempre com a igreja, que rouba a paz dos seus pais. É um exemplo que eu estou dando. E líderes espirituais que se envolvem com o trabalho da igreja para a glória de Deus e tomam todo o tempo e dedicam todo o tempo e se esquecem de sua casa. E se envolvem com sua empresa para ir o mais longe possível e se esquecem de suas casas. Para nosso espanto, sabe o que é que a Escritura diz? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, sabe o que é que ele diz? Quem não cuida dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Em primeiro lugar, Davi foi um pai ausente. Ausente fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e variosmente. Você depois medite sobre isso aí. Segundo lugar, Davi foi um pai
que não disciplinou os seus filhos. Um pai indulgente. Primeiro, ausente. Segundo, indulgente. Sabe quem é que diz isso? A Escritura, depois confira, não agora. Está lá, eu garanto. Diz assim: quando Aminon fez o que fez com Tamar, Davi não o puniu, não o disciplinou, porque era o filho mais velho. Razão porque gerou aquela desavença e revolta ainda mais em Absalão. Ora, quantos versículos você conhece na Escritura que cobra dos pais essa postura disciplinadora? Por exemplo, lembram dos filhos de Eli? Que Deus foi contra o profeta Eli, porque os filhos de Eli haviam se tornado repreensíveis e Eli não os repreendeu. E o livro dos Provérbios? O que a Bíblia fala sobre a correção, sobre a poda, sobre o limite, enfim. Foi o caso de Davi e pagou um preço muito caro. Ausência, indulgência. Terceiro lugar, Davi pagou um preço altíssimo por estabelecer diferença na criação dos seus filhos. Com Aminon, não fez nada. Com Absalão, perseguiu Absalão, mandou que ficasse fora do país, não queria ver a cara dele. Eu já tinha visto esse filme antes. Vocês lembram disso? O caso de Esaú e Jacó. A mãe tratava bem um, o pai tratava bem outro. E essa diferença de tratamento, vocês viram no que foi que deu, revolta. E tantas famílias, tantas tragédias em famílias, porque os pais tratam de forma diferente os seus filhos, com prioridades. E os tempos são modernos. Antigamente não tinha nada disso, porque a gente era criado em outro regime. A gente não falava nada, a gente não se expressava, não havia espaço. A paternidade se manifestava de outra forma. Então, às vezes, o filho, mesmo injustiçado, engolia aquilo e ia manifestar aquela ruindade de outra forma, em outro lugar, não dentro de casa. Era muito comum isso acontecer. Mas notem aí as tragédias quando a palavra de Deus é transgredida. Ausente, indulgente, estabeleceu diferenças, e isso traz um mal muito grande. O que é que está acontecendo hoje? Primeiro, o sistema que nos gerencia rouba de nós, todos nós, o tempo. Quantidade de tempo e qualidade de tempo. A maioria dos pais não conhece os seus filhos. Não sabem com quem eles andam. Não sabem o que eles leem, o que eles ouvem, o que eles fazem, o que eles guardam nas gavetas. E isso não é só a partir da adolescência, não, já desde muito cedo. Os tempos mudaram. Umas autonomias que foram criadas pelo sistema que não são saudáveis. Filhos que entenderam equivocadamente que os pais não têm que interferir na vida deles. E isso já desde muito cedo, para prejuízo e tragédia da vida deles mesmos. Vocês já ouviram falar, recentemente saiu uma matéria sobre um pai que foi parar na justiça, condenado, na verdade, pela justiça,
porque bateu em uma filha com uma cinta. Nem deixou marcas, mas foi o gesto, o ato de bater fisicamente. Foi parar na justiça e foi condenado. Filhos, hoje, que ao serem repreendidos pelos pais, já retribuem imediatamente dizendo que vão entrar na justiça, que vão procurar as autoridades. É um tempo diferente, que a igreja precisa orientar os seus pais, os pais e os filhos, sobre o que ordena a palavra de Deus para o bem de todos. A Escritura diz: pais, criai os vossos filhos no temor do Senhor, e vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Fazendo essas coisas, nós estaremos na bênção do Senhor. Desobedecendo, as tragédias virão e alcançarão, inclusive, as nossas casas, como a de qualquer outro ser na face da terra. Que essas lições nos despertem e nos abençoem, para que sejamos pais melhores, e mais adiante eu vou falar sobre os filhos, baseado na experiência de Absalão.